Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre autenticidade e eu quero começar com Jung. Acho que eu tenho falado um pouco sobre Jung aqui, né? Eu tenho lido um pouquinho mais dele ultimamente e o Jung é um cara que tem umas coisas muito interessantes para nos dizer. Olha só, o Jung diz o seguinte, que nascemos originais e morremos cópia. Isso significa o quê? Que todo bebê ele é autêntico. Ele é autêntico no que ele sente, ele é autêntico na troca que ele tem com o mundo. Se ele tá feliz, ele mostra que ele tá feliz. Se ele tá triste, ele mostra que ele tá triste. Se ele tá com raiva, ele demonstra que ele tá com raiva. Olha só, não tem bebê igual. Quem tem filho aí sabe. Nasce uma criança, o próximo vai ser igual. Não, o próximo é diferente. Cada um que nasce, nasce original. Ok? E aí, o que acontece? O Jung vai defender que vai chegar um momento que nós vamos morrer cópias. Morrer cópias nessa sociedade, né? Vai significar então que a gente vai perder a nossa autenticidade aí no meio do caminho. A gente vai ter uma tendência para que isso aconteça. Olha só, deixa eu começar por uma definição aí do que é autenticidade. Então, uma pessoa autêntica é uma pessoa que é verdadeira consigo mesmo e com os outros. Ela age de acordo com os seus valores e as suas crenças. Ela vive sem máscara e sem necessidade de agradar o tempo todo. Você conhece alguém assim? Você sabe uma das coisas que nós mais fazemos? Uma das coisas que nós mais fazemos é nós mentimos para nós mesmos. Olha só, olha o quão longe que nós estamos de ser autênticos enquanto pessoas. A autenticidade, gente, ela acaba quando eu começo a não ser verdadeiro comigo. Eu começo a não conseguir nem falar para mim mesmo o que eu tô sentindo. Uma pessoa autêntica, a gente vê muito rede social, né? Você tem que ter a sua marca pessoal, você tem que ser original. E aí, na busca da originalidade, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. Eu tava falando com a minha esposa essa semana, não sei se você tem essa sensação. Parece que a gente está num momento que não tem nada muito novo, não tem nada muito criativo. Os filmes são todos remakers, você só vê filme antigo sendo refeito. Quando aparece um filme novo, como Pobres Criaturas, por exemplo, no ano passado, a comunidade tipo assim, nem comenta. O que é novo, o que é diferente, o que é genuíno, o que é autêntico, a gente não tá muito interessado. Deixa eu te dar uma prova disso, um exemplo disso. BBB. Tá em qual? 24, eu acho, né? Vamos aí pro BBB 25 ano que vem. Se você fizesse isso, pegar cada BBB e fizesse uma análise, você vai ver que os personagens que ganham, eles são os mesmos. A pessoa tem um discurso que ela tem que ter, ou ela é vítima, ou ela é mal compreendida. É o discurso que nós brasileiros compramos. E aí as pessoas entram lá e elas vão fazer o quê? Elas vão ser aquilo que o povo quer. E aquilo que o povo quer é ser igual ao que todo mundo é. Sabe uma coisa que eu escuto com frequência no consultório dos meus pacientes? Eu queria ser normal. Eu queria ser normal. O que é ser normal? Ser igual a todo mundo. Olha só, nós, de maneira geral, esse ser social que nós nos tornamos, nós começamos a querer ser igual a todo mundo. Porque ser igual a todo mundo é você ter um encaixe perfeito na sociedade. Só que você ter um encaixe perfeito nessa sociedade, se isso fosse possível de acontecer, você teria que abrir mão de quem você é. Viver uma vida com autenticidade, deixa eu voltar aqui para ser mais objetiva hoje, hein? Viver uma vida com autenticidade é você viver uma vida que você é fiel a você mesmo. E comecei falando sobre isso. A autenticidade é ser verdadeiro consigo mesmo, com o outro, agir de acordo com os seus valores, crenças, blá, 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 blá. Por quê, gente? Porque na prática, a gente mente pra gente.
A gente tá num relacionamento que não tá bom, a gente mente pra gente que aquilo é só uma fase, mas é uma fase que tá durando há 10 anos. Precisa rever o tamanho da fase. Olha só. A gente fica num trabalho que a gente não gosta, e aí sabe como que a gente mente pra gente? A gente fica mentindo pra gente que a gente não consegue fazer mais nada. Não, você não consegue. Não, não vai dar certo. Não, você não pode. E aí, nesse processo, aqui em Brasília, isso é uma coisa que acontece muito. Quando uma pessoa sente que ela fracassou em tudo em Brasília, o que ela vai fazer, gente? Ela vai sentar para fazer um concurso público. Ela vai sentar para estudar. Por quê? Porque ela quer ser igual todo mundo é. O fato dela gostar de artes, o fato dela produzir música, o fato dela gostar, não, nada disso importa. Por quê? De maneira geral, o que nós estamos buscando? O que a sociedade nos leva a querer buscar? Que a gente precisa ser igual a todo mundo. Isso envolve uma série de coisas, até mesmo porque ser diferente para a nossa sociedade, muitas vezes, é você não ser uma pessoa bem-sucedida. Isso vai gerar um outro problema. Olha só, quando você é uma pessoa autêntica, vamos pensar uma pessoa autêntica. Então, uma pessoa autêntica é uma pessoa que ela é verdadeira com ela. Ela é verdadeira com o que ela sente, ela é verdadeira com o que ela pensa, ela consegue verbalizar isso para o outro. Então, ao invés de eu vou ter uma crise de ficar vigiando meu parceiro, eu conto que eu estou inseguro, por exemplo, isso é você ser autêntico. Né? A gente tem, você quer ver uma coisa que eu vejo muito agora, muito marcado na geração Z? Os emocionados. Meus pacientes que são emocionados, ele fala, eu não queria ser emocionado, porque ser emocionado é ruim. Olha só, você ser honesto e verdadeiro o que você sente, não tem nada de ruim. O ruim, às vezes, é você criar uma expectativa em cima do outro, que o outro não te prometeu nada. Isso é ruim. Mas olha só, a verdade é que quando nós somos autênticos com a gente, verdadeiros conosco, isso literalmente vai promover melhor o seu bem-estar. Isso melhora a sua autoestima, isso te gera mais autoconfiança, isso te leva a viver uma vida. Quando eu sou autêntico, quando eu sou fiel a mim, isso vai me levar a viver uma vida com mais sentido. Porque vai me levar a viver uma vida no qual os meus valores e os meus objetivos, eles estão alinhados. A gente tem um momento de muito desalinhamento entre essas duas coisas. E parte disso, dessa vida sem sentido que a gente fala o tempo todo que a gente está vivendo, faz parte dessa discrepância. Deu ter um dia a dia que me leva para um lugar que os meus valores me levam para o outro. E muitas vezes a pessoa não percebe isso, porque ela está tão desconectada dela mesma, ela mente há tanto tempo para ela mesma, que ela se tornou uma cópia no mundo. Essa é a verdade. Olha só, agora tem um problema para a autenticidade. E aí eu vou falar de maneira muito verdadeira com você hoje, tá? Existem alguns obstáculos para você ser autêntico. Gente, a verdade é que para você ser uma pessoa que tem saúde mental, é uma jornada. Eu acho que o Jung fala muito sobre a jornada, principalmente ali na meia-idade, né? Que é essa jornada de uma jornada de desconstrução, de você entender que você chega ali nos seus 20, nos seus 30, às vezes nos seus 40 anos, e você chegou porque a vida te levou para aquele lugar e você foi meio que repetindo tudo que as pessoas te falavam. E às vezes você chega nesse momento da sua vida que às vezes você começa a se perguntar quem é você. Se perguntar quem é você é um chamado à sua autenticidade. É um chamado a escutar isso e te falar, não, peraí, qual que de fato vai ser a minha expressão no mundo? Agora, eu vou te dizer que você vai ter alguns obstáculos que você vai enfrentar nessa jornada. E o primeiro obstáculo para você é o outro. O primeiro obstáculo, é muito doido isso, mas o primeiro obstáculo para a gente sermos nós é a nossa família, são os nossos amigos, são os nossos colegas de trabalho, é o que todo mundo acha que nós deveríamos ser. Porque olha só, os outros nos impõem o tempo todo como que a gente deveria estar vivendo, o que deveria ser a vida. A gente está nessa pressão o tempo todo.
Ah, eu quero ser uma pessoa muito autêntica. Eu tenho esse desejo, gente. Eu quero cada dia mais conseguir viver minha vida com mais autenticidade. Só que eu sei que para eu viver isso, eu só vou conseguir viver isso se meu ambiente me permitir viver isso. Se o meu ambiente não me permite viver com autenticidade, eu não vou viver. Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava fazendo um atendimento, eu estava conversando com a minha paciente, e eu falei com ela, olha só, Adriana, eu tive um momento da minha vida que eu estive num momento evangélico. Então, eu tive alguns anos na minha vida que eu vou viver aí esse conjunto de valores, de fé, de crenças, e aquilo fez muito sentido para mim por muito momento. Até que eu começo a olhar para mim e a falar, não, mas peraí, tem coisas aqui que eu quero ser, eu quero viver, e todo mundo acha que é errado viver isso. Então, é muito difícil você ser uma pessoa gay dentro de um contexto evangélico. Você não vai ser bem-vindo naquele contexto. A compreensão é que aquilo é um pecado, a compreensão é que aquilo vai te levar para o inferno, blá, 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 blá. Ok? Nesse processo, eu contando isso para ela. Então, eu fico anos ali, só que eu começo a olhar para mim e eu começo a ver que eu quero viver coisas que aquele contexto acha que é errado. Eu só consegui viver quando eu consegui sair. Então, gente, acredite em mim. Você não precisa mudar de contexto, você precisa mudar você. Tem hora que é o contexto, sim, que precisa ser mudado. Tem momentos na nossa vida que a gente quer viver coisas e você só vai viver se você entrar no ambiente que aquilo for permitido, que aquilo for autorizado. A verdade é que até para a gente ser autênticos, a gente tem tanta necessidade de aprovação social que até para a gente expressar de maneira fiel a nossa autenticidade, nós precisamos de validação. A gente precisa de um ambiente que permita que isso aconteça. Ok? Deixa eu te dar um outro exemplo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falando pra mim, aí entramos, começamos a falar de sexo e tal, e o papo foi ficando mais animado, começamos a conversar mais. A pessoa tá numa relação heterossexual monogâmica, ok? E a gente conversando, e uma hora lá, ele vira pra mim e fala que ele sente desejo sexual, que ele já se percebeu nisso, que hoje ele se vê como um homem bissexual, porque ele já passou por várias interações que ele teve atração sexual, que ele teve vontade, que ele teve desejo. E a gente começou a conversar isso, e eu viro pra ele e falo assim, você já viveu isso em algum momento? Aí, sabe o que ele falou? Ele falou, não, meu ambiente não permite. Você consegue entender? Se eu tenho um desejo de ter uma relação bissexual, para começar, talvez eu não devesse estar numa relação monogâmica. É esses obstáculos que, sem a gente querer perceber, a gente se coloca. E ao se colocar nessas prisões e nessas cadeias, nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Ok? Então, o primeiro grande obstáculo da nossa autenticidade é a nossa sociedade. São a expectativa da nossa família, de quem nós deveríamos ser, de que é sucesso para eles. Ok? Então, esse é um grande conjunto. Tem um outro grande vilão sobre a nossa autenticidade. Uma das coisas que roubam a nossa autenticidade é a nossa expectativa sobre quem nós achamos que nós deveríamos ser. Ok? Então, olha só. Lembra que eu falei que a gente vai vendo essa vida sendo condicionada? As pessoas vão falando. Você precisa ser assim, você precisa ser assado. A psicólogo tem que ser calmo. A psicólogo tem que falar com voz tranquila. Não sei o quê. Você é assim? Mas como que você não... Blá, 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 blá. Aí a gente chega nos nossos 30, nos nossos 40 anos, primeiro se sentindo às vezes uns merda, se sentindo fracassado, se sentindo um cocôzinho. Por quê? Porque a gente tá frustrado, porque a gente não tá tendo a vida que a gente achou que a gente deveria estar tendo. E às vezes a gente nem se perguntou realmente se a gente queria ter. Eu tô fazendo aula de inglês, e tava na aula de inglês antes de vir pra cá, e chegou uma hora lá na aula que perguntaram se eu achava que eu tinha uma família abençoada. Eu falei que sim, com certeza. E aí me perguntaram se eu tinha filhos.
Eu falei, eu não tenho filhos, eu tenho 3 animais. E aí a conversa tomou um rumo bem super legal, falando de cachorro. A aula ficou super divertida nesse momento. Teve um momento da minha vida que eu quis ter filho. Teve um momento da minha vida que eu fiquei frustrada porque eu não tinha filho. E teve um momento da minha vida que eu chorei porque eu não tinha filho. Hoje, depois que eu chorei, que eu fui pra terapia, que eu sei que foi um rolê. Hoje, quando eu penso, eu não tive filho, eu penso, ai, graças a Deus. Olha só, hoje eu me sinto completamente em paz com a escolha que eu fiz. Quando eu me sinto em paz com a escolha que eu fiz, eu posso, nesse momento, conversar e ser autêntica e falar sobre o que eu penso sobre isso, sem estar me sentindo a pior pessoa do mundo. Porque olha só, muitas vezes a gente fica se sentindo frustrado porque a gente está querendo ser e a gente está se sentindo frustrado porque a gente não está seguindo a vida que todo mundo está seguindo. Nós tínhamos expectativa. Se nós pudéssemos hoje à noite conversar com a pessoa que nós fomos aos 15 e falar, me conta aí, quais eram as suas expectativas para os 40? Eu acredito que essa conversa a pessoa vai te falar tanta coisa que você vai falar, nossa, nem lembrava mais disso. Por quê? E às vezes a gente se apega tanto a isso, entender que às vezes aquilo mudou. Aquilo fazia sentido naquele contexto, não faz sentido mais nisso. Quando nós conseguimos ser verdadeiros com a gente, autênticos, fiéis, um dos obstáculos que a gente vai precisar lutar contra é contra a gente. É contra o que eu achei que a minha vida deveria estar sendo, para o que a minha vida está sendo, para o que eu preciso viver hoje. Tudo bem? Viver isso, e aí para você ser autêntico, não, eu quero escolher uma vida com mais autenticidade, né? E Jung vai falar sobre isso, o Carl Roger vai defender isso, que na verdade uma vida com sentido, uma vida plena, é uma vida com autenticidade, é uma vida que você pode ser você. Como que eu chego nesse lugar? Quero ir para esse lugar. Como que eu vou para esse lugar? O caminho chama-se vulnerabilidade. Tem um caminho para sua autenticidade. É o caminho de você se vulnerabilizar. É o caminho de você começar a olhar para você e entender que aquilo ali tá bom, mas aquilo ali tá ruim. Hoje eu tava ouvindo um podcast e o cara falou um negócio que eu pensei, meu Deus, é isso mesmo, chocante. Eu achei aquilo chocante. Sabe o que ele falou? Em que momento que os pais podem falar que eles não gostam dos seus filhos? A gente fala muito aqui, eu falo muito sobre isso, né? Como que nós, enquanto filhos, precisamos colocar limite? Às vezes a gente não vai gostar dos nossos pais. E os nossos pais podem não gostar de nós? Nem sei porque que eu cheguei nisso aqui. Mas olha só. Ah, lembrei. Olha só, quando eu falo isso, imagina um pai verbalizar que ele não gosta do filho. Para ele fazer isso, ele precisa se vulnerabilizar muito. Porque ao entrar em contato com essas emoções e ao expressar essas emoções, é um caminho que ele entra em contato com ele. Gente, às vezes tem uns filhos que não são legais, né? Eu falo muito sobre os pais, mas tem filho que é ruim, que o pai tem que colocar para fora de casa. Fala, olha só, acabou, querido, já te dei tudo que eu precisava te dar, agora tá na hora de você ir. A gente discute isso? Claro que não. A gente fala sobre isso? Claro que não. Por quê? Porque nós temos dificuldade de nos vulnerabilizarmos, ok? Olha só, você tá ouvindo essa live e você tá pensando, não, eu preciso ser uma pessoa mais autêntica. Ok. Vulnerabilidade é um caminho que você vai precisar perseguir se você quiser ser uma pessoa mais autêntica. Mas você precisa de outras 2 coisas. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Para você conseguir ser autêntico, você vai precisar ter clareza mental e você precisa ter coragem. É muito comum, em determinados momentos da nossa vida, a gente entra numa angústia, ou numa ansiedade, ou numa tristeza, e você sabe que tá ruim, você sabe que não dá mais para continuar daquele jeito, mas você não sabe o que fazer. E aí, ao não saber o que fazer, significa que o quê? Você tá numa confusão mental. E toda vez que a gente entra numa confusão mental, a confusão mental vai sempre nos paralisar. Você precisa fazer o quê? Você precisa de clareza? Como que a gente adquire clareza mental? Terapia é um desses caminhos. Falar sobre, a gente precisa elaborar isso. Escreva sobre,
Você precisa ir para um caminho que você consiga entrar num processo de dialética com você, ou através de um outro, num processo terapêutico, ou numa dialética que pode vir numa meditação, numa atividade de imaginação criativa, numa atividade de escrita, por exemplo. Quando a gente escreve, quando a gente entra numa dialética, a gente consegue fazer o exercício de começar a olhar as coisas de diferentes pontos. Isso vai te produzir mais clareza mental. Você vai precisar de clareza mental. Você precisa saber para onde você vai, como que você vai começar a mudar aquilo, como que você vai começar a se expressar no mundo a partir daquilo. Então, esse é uma primeira coisa. Tive clareza mental. Puta que pariu. Tô numa relação péssima. Agora você precisa de coragem. Ok? Às vezes as pessoas criticam outros em termos de terapia. Ah, fulano faz terapia e nada resolve. Porque a terapia te dá clareza mental. A terapia te mostra possíveis caminhos. A terapia faz você analisar possíveis possibilidades. Mas se você não tiver coragem para mudar, você nunca muda. Ok? E ao não termos coragem para mudar, muitas vezes a gente vive uma vida miserável. Olha só, não é incomum a gente estar se sentindo mal e a gente está vendo um monte de gente com autoestima detonada, depressão e mais uma série de outras coisas. E a gente olha normalmente para essas pessoas e a gente pergunta para elas, qual é o problema de vocês? Nós, quando a gente entra em muito sofrimento, nesses momentos, a gente se pergunta isso. O que tem de errado comigo? Qual que é o meu problema? Por que eu não consigo viver? Por que parece que todo mundo está fazendo e eu não estou fazendo? E às vezes, você não está errado. Às vezes a gente não está errado. Às vezes a gente está no lugar errado. Às vezes você não está conseguindo ser autêntico porque você está num contexto familiar ou num contexto social que aquilo impede a sua autenticidade de acontecer. Eu estava na aula, ainda bem que a professora não me segue. Eu estava na aula, a professora estava contando que ela não gosta de beber. Ah, eu não gosto de beber, álcool me faz mal, não sei o que, nananã. Mas eu já passei por algumas situações que os meus amigos me obrigaram a beber. Quando ela terminou de falar isso, eu virei para ela e falei assim, tá na hora de você trocar de amigos. Porque se você tem amigos que não te respeitam no que você quer, isso é violência. Tá na hora de você virar para essas pessoas e falarem, querido, eu não vou ficar me sentindo mal para vocês ficarem se sentindo bem. Eu estou no lugar errado. Deixa eu te contar uma historinha aqui para a gente caminhar para o final da nossa live, tá? Fizeram uma competição e juntaram na competição um elefante, um peixe, um rato, um cavalo. Todos eles foram julgados pela capacidade que eles tinham de subir numa árvore. O que eles se sentiram? Eles se sentiram inadequados para a tarefa. Se você quiser que um elefante, um peixe, um rato, o rato ainda vai ter mais sorte aqui, e um cavalo suba numa árvore e você meça a competência deles, eles serão extremamente incompetentes. Mas quando o peixe entra na água, ele não se sente mais inadequado. Ele sente que ele pode ser ele. Ele se sente livre. Ele se sente foda. Se você está numa relação, se você está num trabalho, se você tem um conjunto de amigos, que tudo que você consegue se sentir quando você tá naquele lugar é inadequação, tá na hora de mudar de lugar. Tá na hora de procurar um contexto social que você se sinta foda, que você se sinta valorizado, que você sinta que você pode ser quem você é. A nossa sexualidade, por exemplo, uma pessoa que é bissexual e convive com héteros, ela vai viver uma vida heterossexual. Provavelmente nunca vai viver isso aqui. Por quê? Porque o contexto que ela está inserida não permita que ela viva outra coisa. Às vezes a gente está gastando muito com remédio, com terapia, e a gente estava precisando, na verdade, gastar com um novo aluguel. Às vezes a gente está gastando muito com uma série de coisas e às vezes a gente está precisando, na verdade, fazer o nosso currículo e mudar de trabalho. Ok? O ambiente certo, um ambiente que te valorize, que aceite você pelo quem você é um ambiente que vai promover a autenticidade. Olha só, vou terminar nossa live falando
do Roger, porque eu tô falando Jung, mas se você for estudar um pouquinho, você vai ver que um dos autores da psicologia que mais fala sobre a autenticidade é o Roger. O Roger, no livro dele Tornar-se Pessoa, fica a indicação aí, ele vai falar um pouco sobre isso. E ele vai falar o seguinte, olha só, a tarefa mais difícil não é permitir seres obscurecidos pelas expectativas do outro. Gente, a coisa mais fácil que você faz é se tornar outra pessoa. A prova disso são os influencers. A prova disso é a quantidade de tempo que nós gastamos no nosso dia olhando para a vida de pessoas que muitas vezes a gente nunca vai dar conta de viver aquilo. Aí a gente entra numa ilusão que a gente dá conta e a gente começa a tentar pegar atalhos que nos afundam mais. Essa é a realidade. É muito mais fácil você ter um discurso político polarizado. Essa é a internet. 49% estão com raiva de um lado, 49% do outro. Os outros dois estão pensando, entendeu? Estão tentando saber o que eles estão fazendo da vida. O ponto é, o que é fácil? Fácil é ser cópia, entendeu? Fácil é você comprar qualquer curso aí de psicólogo, seja o que for, e ficar atendendo no seu consultório como eles atendem. Gente, isso é ser falso, entendeu? Isso é você estar vivendo em função dos outros. Quer viver obscurecido pela expectativa dos outros? Almoça todo dia com seus pais. Pode almoçar, de segunda a segunda. Daqui a 6 meses você me procura, me fala como que você tá. Ok? Isso é você viver. O Roger tá dizendo, é fácil. Você não precisa fazer nenhum esforço para você virar mais um medíocre e mais um mediano e mais uma copiazinha nessa sociedade que a gente vive. Difícil mesmo é você realmente se tornar quem você é. Realmente se tornar quem você é às vezes você ter coragem aos seus 40 anos falar, galera, descobri, sou gay. Isso sou quem eu sou. Às vezes coragem de se tornar quem você é nos seus 50 anos falar, sabe de uma coisa? Não gosto mais de ser médica, quero outra carreira. Isso é você viver a vida contra a maré. Isso é você viver uma vida buscando autenticidade. Esse é o grande desafio. Aqui existe uma tarefa. E no outro, no restante a maré vai te levar. A verdade é, quer ser cópia? Só segue a vida que você está seguindo, deixa o algoritmo aqui dos Instagrams e redes sociais falarem o que você precisa comprar, o que você precisa comer e aonde você precisa ir. Pronto, você vai se tornar mais um na multidão daqui a algum tempo. Quer ser você? Quer descobrir realmente quem você é? Precisa começar a buscar autoconhecimento, precisa começar a buscar clareza mental e coragem, ok?